Olá, a paz do Senhor, que bom. Hoje nós já estamos na nossa terceira lição e que bênção. Estamos aprendendo bastante a respeito da palavra de Deus. Estes últimos dias que nós estamos vivendo, que a igreja está passando sobre a face da terra, é preciso sim conhecer a respeito dos dons de serviços, dons ministeriais e dons espirituais. A igreja está vivendo uma das maiores crises que ela já viveu durante o século XX e também final do século XIX. Hoje nós estamos vivendo uma perseguição velada com a nossa igreja. Eles estão aproveitando o momento crítico que a nossa nação está vivendo. E por isso muitos governadores e prefeitos têm fechado as igrejas nas cidades. Aqui novamente nós fechamos a nossa igreja foi fechada. Não é permitido, pelo menos durante esses dias, o culto presencial. Mas nós vamos seguir orando. Somente Deus tem o poder de nos dar o escape e cessar essa situação que nós estamos vivendo hoje. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes para a igreja da atualidade. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, assim como no passado, no tempo da igreja primitiva, no tempo do apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João. O Senhor Jesus dotou-os com estes dons. A igreja da atualidade também, nós precisamos buscar estes dons para que nós possamos discernir os espíritos, para que nós possamos obter revelação da parte de Deus e que também nós possamos ter a sabedoria que vem do alto. Fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender muito a respeito da palavra de Deus. E se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer muito grande ter você aqui no meu canal. Para os irmãos que estão aqui todas as semanas, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E se você ainda não curtiu as minhas aulas, curta para que meu canal continue crescendo e chegue ao alcance de outras pessoas também. E assim como eu tenho ajudado a você, eu também posso ajudar outras pessoas, porque nós somos carentes da palavra de Deus, de aprendermos da palavra de Deus. E eu sou grata a Deus por contribuir e pelo carinho dos irmãos. E hoje na lição de número 3 nós vamos falar sobre dons de revelação. E os textos que foram tirados por base, para nós estudarmos esta lição, nós sabemos que tem N textos bíblicos que poderiam ser incluídos aqui, mas nós vamos estudar a primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, do versículo 8 a 10. Nós já estamos falando nestes versículos e acredito que vamos falar muito ainda sobre eles durante esse trimestre. Também nós vamos falar sobre Atos capítulo 6, versículo 8 a 10 e também Daniel capítulo 2, versículo 19 ao 22. Na verdade, nós precisamos parar para estudarmos e entendermos o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nesses últimos dias. Precisamos estar apercebidos para não sermos enganados. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos e para todos aqueles que o estavam ouvindo lá no Sermão do Monte. Nós encontramos em Mateus, também em Lucas, e também fragmentos desse discurso de Jesus em outros evangelhos, onde Jesus pediu aos apóstolos que eles fossem cautelosos, que eles acautelassem para que eles não fossem enganados. E hoje, nesses últimos dias, nós precisamos fazer com que essas palavras de Jesus ressoem em nossos ouvidos todos os dias, que os nossos olhos espirituais sejam abertos para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos confundidos acerca de todos os movimentos que nós estamos vendo hoje dentro da igreja. E esta palavra revelação, do grego, ela significa apocalipsis. Do latim revelatio, é tirar o véu, é descortinar o oculto,
é revelar o oculto, é revelar segredos, é revelar algo que nós não sabemos, que nós não conhecemos e que somente pode ser revelado pelo poder de Deus. É uma manifestação natural de uma verdade que se achava oculta. Você não precisa estudar para que esta verdade oculta seja revelada para você ou para a igreja. É o Espírito Santo que faz esta manifestação, que faz esta revelação por intermédio de um de nós. O livro de Apocalipse, ele é considerado o livro da revelação por excelência. No capítulo 1, verso 1, nós encontramos que são revelações feitas por intermédio de Jesus Cristo e que elas foram dadas por Deus para que nós soubéssemos e ficássemos avisados das coisas que viriam acontecer. É claro que muitas delas estão ainda sob nuvens, espessas e densas, que somente o Espírito Santo pode nos revelar cabalmente cada uma daquelas profecias. Nós aprenderemos hoje a diferença dos dons de revelação. A particularidade de cada um deles são três, incluído em um único dom, que nós chamamos dom de revelação. Na verdade, muitas pessoas, não conhecendo bem o assunto, eles dizem, eu tenho o dom de revelação. Na verdade, dificilmente nós encontraremos uma pessoa que tem essas três manifestações dos dons da revelação. Na verdade, quando nós falamos com uma pessoa, revela alguma coisa que na verdade não é ela que revela, é o Espírito Santo de Deus que revela, ela tem o dom da ciência. Essa nomenclatura e divisão 3 e 3, ela não é bíblica, não é a palavra de Deus que faz essa divisão para nós. Nós já estudamos na aula de número 2, que são os estudiosos, os eruditos, que fizeram esta separação para que ficasse mais fácil a nossa aprendizagem a respeito destes dons tão maravilhosos. Paulo cita os 9 dons aqui na carta aos Coríntios. Talvez eles são citados na ordem da sua importância. Também não podemos afirmar isso. Os dons de revelação são aqueles dons que revelam algo, que falam alguma coisa, que traz à tona uma verdade que estava oculta e é revelado para as pessoas. Ela descortina algo para nós que estava oculto. E são 3 manifestações, 3 dons que estão incluídos aqui nos dons de revelação. Então é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento de espíritos. Ao longo dessa lição nós vamos aprender por que espíritos está no plural e não discernimento de espírito, e sim discernimento de espíritos. Por que foi necessário o dom de revelação para o povo de Deus? Por que Deus teve essa preocupação, este cuidado de dotar e capacitar a sua igreja com estes dons de revelação? Nós vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos aprender que a história da revelação, ela começou lá no Éden, quando o homem tinha uma comunicação direta com Deus, quando não havia segredos entre Deus e o homem que foi criado por ele ali naquele jardim de delícias, perfeito, a imagem e a semelhança de Deus. Não haviam segredos entre Deus e este homem. A queda, foi a queda que fez esse rompimento. A queda trouxe o pecado, trouxe a exclusão do homem de sua vida de bênçãos, da qual ele desfrutava anteriormente, antes da queda. E foi o fim da comunicação direta com Deus. Depois da queda, foram pouquíssimos homens que falaram, pouquíssimas pessoas que falaram diretamente com Deus.
A partir daquele episódio que nós estamos falando, a queda, foi perdido o elo que unia o homem a Deus. E distanciado de Deus, ele já não podia mais conhecer os mistérios divinos, salvo aqueles que aprouve a Deus nos revelar. Toda a Escritura Sagrada, desde Gênesis, nós encontramos revelações, verdades ocultas, sendo reveladas para os homens ou para a humanidade por intermédio de alguém que Deus tenha escolhido para revelar os seus segredos. Distanciado do pecado, o homem já não podia mais conhecer os mistérios de Deus, os mistérios divinos. E aprove Deus revelar esses mistérios, tanto a pessoas no Antigo Testamento, que nós vamos falar nesta aula, e também a pessoas no Novo Testamento. E também na igreja da atualidade, porque nós sabemos que os dons não cessaram. Eles não foram exclusividade do Antigo Testamento ou da igreja primitiva. Deus dá a algumas pessoas na atualidade a conhecer dos seus mistérios, a fazer revelações que somente o Espírito Santo conhece, a usufruir da sabedoria que vem do alto e a capacidade de discernir os Espíritos. Tem havido dois tipos de revelação: a revelação geral e a revelação especial. A geral, ela é dirigida a todos os homens inteligentes. Quantos mistérios são revelados, quanta sabedoria é dada para tantas pessoas na face da terra para criar coisas maravilhosas que estavam ocultas aos olhos de muitas pessoas. E a revelação especial é aquela revelação que depende da graça soberana de Deus. É para o homem como uma criatura caída, pecadora. E ela torna o homem responsável para reconhecer a existência, o poder e divindade. E somente esta revelação especial pode nos revelar, pode nos mostrar o caminho da salvação. A salvação é uma revelação dada ao homem. Infelizmente, para muitas pessoas, o caminho da salvação não é revelado, porque elas têm o seu coração fechado para a palavra de Deus. Então, a revelação que é outorgada à igreja, ela é um fragmento da totalidade do que Deus é. É dada ao homem um fragmento da sabedoria de Deus. É dada ao homem um fragmento da ciência e ou do conhecimento de Deus. E também é dado ao homem um fragmento do poder de Deus em conhecer todos os espíritos e discernir a qual espírito pertence. E isso não nos pertence, isso vem de Deus. Não somos nós que sabemos alguma coisa ou que podemos alguma coisa, mas é o Espírito Santo, o único que conhece as profundezas de Deus, que mergulha nas profundezas de Deus e pode nos revelar algo. O único Deus, onipresente e onisciente. E assim pode então, são dados para o crescimento do reino e dado a cada um para o que for útil. O Espírito Santo não nos dá este dom para proveito próprio, para nós sermos celebridades, para nós sermos estrelas. Não, tudo isso é para o crescimento da igreja, para a proteção da igreja, para que ela não se perca no mundo de heresias e de falsas profecias. Por este motivo, não há nenhuma razão para se ter orgulho, vaidade, superioridade em relação àqueles que não têm este dom. As pessoas que têm o dom de revelação, elas não são a elite da igreja. Elas não são as pessoas mais importantes para Deus. Nós sabemos que no passado Deus escolheu uma nação
para se revelar para elas. E Deus escolheu uma nação para revelar o plano de salvação para eles. Então, ao longo de toda a Bíblia Sagrada, nós encontramos um Deus que se revela para a sua criação. No texto áureo da nossa lição, Paulo ele dá as diretrizes para um culto. E ele cita os elementos que devem estar presentes em nossos ajuntamentos, em nossos cultos, em nossas celebrações, em nosso momento de adoração. O que é necessário ter nos nossos ajuntamentos. Então ele vai dizer que são as manifestações verbais que deveriam ocorrer ou que devem ocorrer em um culto cristão. E completa tudo. E tudo é feito para edificação. Paulo ele está dizendo que a adoração ela deve ser adornada e ajustada. E que nós não podemos fazer o culto da maneira que nós queremos. Eu não posso fazer um culto, eu não posso colocar os elementos que eu quiser dentro de um culto ou para prestar um culto de adoração a Deus. A Bíblia dá um norte para nós, quais são os elementos que devem haver em nosso culto. Nós estamos vivendo dias de engano, dias de heresias, dias de falsos profetas. Precisamos urgentemente destes dons para não sermos enganados, para a igreja do Senhor não ser enganada. Tópico 1. Palavra da sabedoria. Não é a sabedoria adquirida nos bancos das universidades, das faculdades, não é a sabedoria adquirida nos cursos de teologia, no doutorado em teologia, no mestrado em teologia. É a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, que é dada por Deus. Mas então, o que é sabedoria? É um dom sobrenatural, conferido pelo Espírito Santo, cujo principal objetivo é conceder conselhos extraordinários à igreja em época de crise. Refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. O Espírito Santo dá uma palavra no momento certo. Nós precisamos orar pedindo esta sabedoria. Precisamos fazer sem nenhum interesse por trás desse pedido, como Salomão fez. Salomão pediu sabedoria para julgar o povo, sabedoria para administrar tudo aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. E Deus deu a ele a sabedoria que ele tanto desejava. E nós então também podemos pedir a Deus, né? Despretensiosamente esta mesma sabedoria, para que Deus também dê aos nossos líderes esta sabedoria e que também Deus dê aos nossos governantes esta sabedoria. Nós estamos vivendo momentos difíceis, que precisam ser tomadas decisões extremas, tanto na igreja quanto no mundo secular. Então, é preciso, urgente, nós buscarmos esta sabedoria que vem do alto. O ponto 2. A Bíblia e a palavra de sabedoria. No Antigo Testamento, nós temos exemplos de pessoas que foram capacitadas com a sabedoria como dom. Nós encontramos pessoas sábias que não têm o dom da sabedoria. José foi um jovem capacitado por Deus e que tinha o dom da sabedoria. Quando Faraó teve 2 sonhos, nós sabemos que José não foi levado sem propósito para o Egito, porque nós servimos um Deus de propósito. Então, quando Faraó teve, na mesma noite, 2 sonhos, um mesmo sonho dividido em 2 e de uma forma diferente, e ele acordou e ficou muito perturbado. José foi retirado da prisão e declarou a Faraó o significado do seu sonho. E ainda lhe deu sábios conselhos na administração do reino para a fome iminente. A fome que Deus avisou a ele que teria no mundo inteiro.
E Faraó declara então que ele deveria ser este homem para administrar o reino, pois José tinha o Espírito de Deus. Aos olhos de Faraó, não existia alguém mais entendido e sábio como José. Nós encontramos também em Bezalel e Aholiabe que Deus os encheu do seu espírito e de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Sabedoria para construir todos os utensílios do tabernáculo de Deus. A sabedoria que foi dada a eles não somente para conselho, não somente para aconselhamento, mas para construção, para descobrir, para criar coisas novas, né? Encontramos aqui a multiforme sabedoria de Deus. Deus, a sabedoria dele não é uma só, ela é multiforme. Então ele usa as pessoas em todas as áreas com a sua sabedoria. Moisés, ele tinha sabedoria que vinha de Deus e orou para que Deus também desse a Josué sabedoria para entrar com o povo na terra prometida, Canaã. Então ele orou para que Josué também fosse cheio do espírito de sabedoria. Salomão, ele foi o homem mais sábio que a história conheceu. Antes dele, depois dele, não houve homem mais sábio, até que chegasse Jesus Cristo aqui na terra. Jesus mesmo diz que ele era maior do que Salomão. A rainha de Sabá foi lá em Jerusalém para conhecer de perto a sabedoria de Salomão. E Jesus estava ali no meio de todos os seus ouvintes e ele diz: olha, está aqui quem é maior do que Salomão e vocês estão resistindo a esta sabedoria. Na verdade, Jesus Cristo, ele é a própria sabedoria. Então Salomão foi o homem mais sábio até Jesus pisar aqui na terra. Deus deu a Salomão os dons de revelação. Ele deu para ele sabedoria, discernimento extraordinário, conhecimento imensurável quanto a areia do mar. Ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos e discorreu sobre todos os assuntos. Ele julgou a causa das 2 prostitutas, cujo filho de uma havia morrido. Uma história maravilhosa, uma sabedoria tremenda. E somente tem essa sabedoria se você tem como dom que vem de Deus. No Novo Testamento, nós encontramos também passagens maravilhosas a respeito deste dom de sabedoria ou palavra de sabedoria. Este dom é uma mensagem, uma declaração. E isto não significa que os que ministram a mensagem sejam necessariamente mais sábios do que os outros, porque o Espírito Santo ele usa quem quiser com uma palavra certa no momento certo. Às vezes nós estamos vivendo uma situação difícil e nós precisamos de uma mensagem dessa, de sabedoria. Os nossos líderes às vezes estão enfrentando problemas difíceis na igreja e eles precisam de uma mensagem como essa, de sabedoria, vinda do alto, né? Para desfazer contendas, desfazer pensamentos terríveis. E nós precisamos urgentemente buscar este dom, esta mensagem de sabedoria para o momento certo. Mas nem por isso alguém que é usado com este dom de sabedoria, ele é mais sábio do que as outras pessoas. Jesus ele prometeu aos discípulos, abre aspas, propunde em vosso coração, não premediteis como haveis de responder, porque vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Eles não precisavam se preocupar, porque no momento certo o Espírito Santo os iria usar com uma palavra de sabedoria.
era um dom sobrenatural dado aos discípulos. Estevão foi um diácono, um evangelista, o primeiro mártir, dotado da palavra de sabedoria. Seus ouvintes, fariseus, saduceus, eles tinham inveja da forma como aquele jovem era usado pelo Espírito Santo, pela sabedoria que ele trazia a palavra de Deus à tona aos seus ouvintes. Todos os ouvintes de Estevão não podiam resistir à sua mensagem, porque ela era vinda do alto. A primeira oração do apóstolo Paulo para os irmãos efésios foi iluminação espiritual, para que eles tivessem o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Essa também deve ser a nossa oração, para que o Espírito Santo nos dê sabedoria, para que nós não precisamos ficar preocupados o que nós vamos falar, ao abrir a nossa boca. Nós precisamos acreditar que em um momento difícil, em uma hora difícil e no momento oportuno, o Espírito Santo pode nos usar com uma mensagem, com uma palavra de sabedoria. Ponto 3. Uma liderança sábia é o que mais nós precisamos nos dias de hoje. Nós não podemos confundir nossos desejos, nossos pensamentos e a nossa vontade com a palavra de sabedoria. Às vezes nós estamos falando carnalmente e estamos achando que estamos sendo usados pelo Espírito Santo. O quanto leio a Bíblia não me faz ter sabedoria como dom, mas ela nos dá sabedoria para entrar e sair, para viver em família, para viver em comunidade e também para viver neste mundo hostil. É Deus que manifesta este dom em nossas vidas, no que for útil e no momento oportuno. É segundo o conselho da sua sabedoria e não da nossa. Quando nós somos usados com este dom, não é a nossa sabedoria que está sendo em prática, mas é a sabedoria que vem de Deus.